Baltimore. Estamos reunidos em Lisboa, no dia 9 de dezembro de 2020. E aqui o que pretendemos é falar um pouquinho sobre algo que nos incomoda a todos, o que é a situação de pandemia que o país atravessa e que o mundo inteiro, e que assolou todo o mundo, e, digamos, deixar que pessoas responsáveis e pessoas que estão balizadas para falarem sobre o tema se possam pronunciar e permitir que haja, portanto, troca de ideias, troca de informação e liberdade de informação. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Agradeço ao nosso anfitrião, Pedro Teixeira Mota, advogado, escritor e com muito mais funções, que eu não me abalizo a dizer, mas que quando quiser e pretender fazer alguma pergunta, fará uma pequena introdução. Quero agradecer também ao Paulo Martinho e à Maria Il, que tornaram possível esta reunião. E, não por último, mas um grande amigo, agradecer ao meu grande amigo Fernando Nobre por estar aqui comigo e eu estar com ele, e com quem temos uma amizade de longa data e partilhamos igualmente as mesmas ideias. E eu gostava agora que o professor Fernando Nobre, que é, como todos sabem, presidente da AMI, todos, eu penso que nem todos, que eu hoje fui a um determinado sítio e disse logo, vou falar toda contente, e disse, e vou com o professor Fernando Nobre. Quem? Disse, não me diga que não conhece o presidente da AMI. AMI, portanto, ainda há muita gente que não tem tempo para ler, não tem tempo para ouvir um noticiário importante e anda assustado e só ouve medo e determinadas coisas que não interessam, mas falarei um pouco mais à frente e dava agora a palavra ao professor Fernando Nobre. Eu faço minhas as palavras da minha queridíssima amiga e verdadeira cientista, professora Carlota Saldanha, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Eu, quanto a mim, direi poucas palavras e depois terei a ocasião, talvez, de explicitar um pouco mais o que a atual situação, enfim, em mim desperta. Eu sou médico, lá para, em breve, 45 anos. Comecei uma vida cívica muito cedo, ainda estudante de medicina, há 50. Primeiro numa associação de crianças autistas, depois como médico da Amnistia Internacional, onde eu escrevia muitas cartas para, enfim, sensibilizar entidades prisionais da antiga União Soviética sobre a situação de alguns colegas médicos que eram para lá depositados, enfim, eventualmente a desaparecerem, isso era tirar-lhes do anonimato. Depois atuei com os Médicos Sem Fronteiras, fui cofundador dos Médicos Sem Fronteiras Bélgica, em 1980, e depois em 84 fundei a AMI. Enquanto médico humanitário tive muitas epidemias, sejam várias de cólera, de meningite, de sarampo e até de ébola. E, enfim, quase, enfim, da raspão, eu sou professor, enfim, da Faculdade de Medicina de Lisboa, professor convidado. Estou aqui para dar a minha opinião sobre um fenómeno que nos está a bater à porta de forma violenta e que, de repente, virou o nosso planeta de pernas para o ar, com impactos tremendos na sociedade humana, e sobre isso podemos falar um pouco. Mas a professora Carlota é uma verdadeira cientista, eu sou apenas um mero cirurgião, eu não tenho duas especialidades cirúrgicas, eu sou cirurgião geral e sou urologista, mas estou aqui essencialmente como cidadão e é alguém que se interroga sobre o unanimismo vigente e, como dizia o velho sábio, quando há unanimismo, isso quer dizer que algo está mal,
E o toque de ser livre tem o direito de se interpelar, de se interrogar, porque inclusive é assim que a ciência avança, é pelo diálogo, pela interpelação, pela interrogação, pelo questionamento, em que os cientistas devem se colocar uns aos outros, a fim que as suas teorias venham a ser confirmadas. E isso não está a ser observado no que diz respeito ao vírus que está em circulação. E pronto, a professora Carla Saldanha fez estudos científicos extremamente apurados, que publicou. Se a minha querida amiga quiser explanar o seu ponto de vista, e depois eu diria o que é que eu penso. Eu vou então, muito obrigada, querido amigo, professor Fernando Nobre, muito obrigada a todos. E eu preparei esta apresentação, que não tem suporte visual, não é? Não tem nenhum suporte de imagem, mas preparei-a pensando como é que isto tudo aconteceu. E aconteceu porque nas primeiras notícias que apareceram foi que havia muitas pessoas infectadas com o novo coronavírus e que se devia usar máscara e se devia usar também viseira, lavar as mãos e desinfetá-las com frequência, coisas que se tinha referido quando apareceu o H1N1. O H1N1 trouxe alguma preocupação com a lavagem e a desinfecção das mãos. H1 significa? Significa um vírus que apareceu também aqui há uns... mas não foi uma espécie de pandemia, mas foi algo que afetou algumas pessoas, mas não levou assim a mortes exageradas. E, concretamente, na Universidade de Lisboa, no Hospital de Santa Maria, hoje Lisboa Central, Centro Hospitalar Lisboa Norte, e na Faculdade de Medicina apenas tínhamos um desinfetante para lavar as mãos quando entrava. E depois do H1N1, que foi chamada gripe das aves, se não me engano, se não estou a dizer asneira, houve outros coronavírus que nos passaram completamente ao lado, dos quais eu passava de um edifício para o outro, não dei por nada. De facto, naquele edifício Egas Muniz não se deu por nada e, de repente, há todo este alarme de que estavam a ir muitas pessoas para os hospitais, estavam a ir para os cuidados intensivos. Olha, e para os cuidados intensivos eu tinha feito um trabalho de follow-up, que são muito raros os estudos de follow-up, isto é, de continuidade do mesmo doente, e tive a sorte de do António Messias me abordar e nós conseguimos fazer com o nosso grupo e com o grupo do António Messias, que na altura era diretor dos cuidados intensivos no Hospital da Luz, conseguimos seguir, e depois mais tarde foi para o Hospital de Beatriz, conseguimos seguir esses doentes. E melhor ainda, ele utilizava um aparelho que conseguia meter debaixo da língua e conseguia visualizar a circulação do sangue. E nós, com os nossos parâmetros bioquímicos, fizemos uma associação entre esses parâmetros. Mas, voltando ao início da pandemia, do coronavírus e dos cuidados, eu recordei que, de repente, percebi-me que, de repente, as pessoas deixaram de usar viseiras. E toda a gente falava nos pulmões e que as pessoas ficavam com os pulmões queimados e não sei o quê. E, fazendo esta analogia, percebi, pois com certeza que deve, porque se está a inalar oxigênio, o oxigênio vai produzir espécies que são de muito stress. Eu não vou utilizar aqui termos científicos para não estar porque nós temos que abstrair. E, portanto, vou utilizar mais um sentido figurativo. Estou a bombardear aqueles pulmões, já de si fragilizados, com uns agentes intoxicantes. E depois apareceu alguém que falava sobre a hidroxicloroquina. E eu sabia, desde o século passado, da década de 70 e tal, quase 80, eu sabia desde essa altura, tenho uma boa memória visual, que a hidroxicloroquina entrava para dentro do globo vermelho. E coincidiu, na altura, eu também receber um artigo para rever em que os físicos conseguiram mostrar que
o SARS-CoV-2, ou o coronavírus que dá a doença do Covid-19, esse coronavírus entrava para dentro do globo vermelho. E mais interessante que isso, todos sabem que é o globo vermelho ou eritrócito. Quando vão fazer análise, vem o hemograma, quantos eritrócitos tem, ou seja, outros chamam de globo vermelho, é a mesma coisa. Eu achei extremamente interessante, e mais interessante ainda, que era uma técnica inovadora de física que eu desconhecia, mas que eles provaram como se deve fazer sempre com uma outra molécula que entrava também, e verificaram que o coronavírus entrava por um canal. Canal esse que era para mim muito particularmente interessante, porque eu verifiquei que esse canal podia ter algumas modificações dentro do globo vermelho, e isso facilitaria ou impediria, quando associado a uma molécula com atividade catalítica, todos sabem que é um catalisador, e quando essa molécula estava no seu estado mais confortável, digamos assim, e se esse canal estivesse também um bocadinho alterado, o que é que acontecia? Acontecia que se libertava dentro do glóbulo, libertava-se para a circulação sanguínea, libertava-se o monóxido de azoto, NO, que todos já ouviram falar, que é o nitric oxide, em português mal traduzido, óxido nítrico. Bom, e então o que é que eu estou agora neste momento? Eu neste momento já estou na circulação sanguínea que corre dentro dos vasos sanguíneos, e já estou dentro do globo vermelho. E, ouvindo estas duas teorias, que uma provada que esse vírus, esse SARS-CoV-2, entrava para dentro do globo, sabendo eu que a hidroxicloroquina se agarrava a esse canal. Eu sabia isso desde a década passada. Se agarrava a esse canal, eu pensei, tenho uma série de perguntas, comecei a fazer várias perguntas, e coincidiu com o pedido da FCT, que nós recebemos, apesar de já estar jubilada, se continua a receber através do Instituto de Medicina Molecular, João Lobo Antunes, continua a receber e-mails e pediam, em 200 palavras, que nós fizéssemos perguntas à FCT. Eu fiz as perguntas, mas como não obtive a minha resposta, pensei, mas por que não fazer estas mesmas perguntas e publicá-las? Ele originou o primeiro artigo, que é um artigo extremamente vago, na medida em que, vago em termos de farmacologia, ou seja, de compostos que podiam interferir e terminar com as primeiras etapas da doença, ou da infecção, da inflamação causada por este, depois vai gerar uma inflamação generalizada deste Covid, para abreviarmos. E das perguntas que eu comecei por fazer, eu não podia fazer as perguntas, colocá-las, eu tive que pensar, aquilo foi um desafio. Eu tive que primeiro fazer uma introdução, porque é que fazia a pergunta, depois tinha que explicar a seguir quais eram os resultados esperados. Neste caso, a pergunta era qual seria a hipótese de utilizar o globo vermelho como um método rápido, um método económico, rápido, de diagnosticar a presença do Covid dentro dos globos vermelhos, sabendo que ele entra. Não se sabe se ele sai pelo mesmo canal, mas que ele entra. Estava provado. E, portanto, para fazer essa pergunta, baseei-me nesse artigo, baseei-me também que esse canal tinha determinadas características, e depois coloquei várias hipóteses que nós conseguimos ver. O microscópio normal, se não se conseguisse ver, marcava-se o nucleótido na forma de RNA, com um marcador que fosse fluorescente, e por microscopia eletrónica conseguir-se-ia ver. E depois disse possíveis resultados. Alguns nós poderíamos ver formas diferentes de glóbulos, portanto era
Se nós conhecêssemos inicialmente qual era a forma do globo que esse indivíduo tinha, melhor seria, por análise anterior, senão nós conseguiríamos ver a presença ou não. Mas também podíamos ver formas muito diferentes que o globo podia adotar. Porque não sabemos, continuamos sem saber o que é que o globo, o que é que este vírus, este coronavírus, como é que ele interatua com a hemoglobina. Sabemos, no entanto, é que ele vai aumentar a viscosidade interna do globo vermelho. E expliquei que poderia, quais os resultados que poderíamos obter e sugeri alguns fármacos que não têm nada a ver com os fármacos falados. Não toquei na palavra hidroxicloroquina, obviamente, mas falei nos vários fármacos que se utilizam para fechar esse canal. Esse canal pode adotar uma associação de dois pares, ou seja, fazer que um conjunto de quatro moléculas, como é que é de explicar melhor, quatro pilares que atravessam a membrana de lado a lado, do globo vermelho, ou esses quatro pilares serem só dois e agarrarem-se só em dois. Se tivermos só dois, são dímeros. Se tivermos os quatro, é um tetrâmero e por dentro fica um canal. Esse canal existe, tem uma função de trocar o íon cloreto pelo íon bicarbonato, existe para o normal funcionamento do globo vermelho enquanto transportador de oxigênio. Mais tarde, vários grupos demonstraram que também transportava o NO, o tal monóxido de azoto, e daí a grande dificuldade que há em criar-se sangue artificial. E apenas sugeri esses compostos que fechavam a banda, esse canal aniónico, que agora já lhe posso dar o nome de banda 3. Portanto, já associam a banda 3 a alguma coisa concreta que o globo vermelho tem. Porque há uma ideia generalizada que o globo vermelho é um saco que tem lá a hemoglobina. E é isto que as pessoas gostam de saber, se a hemoglobina tem mais oxigênio, tem menos oxigênio, daí o aparecimento desses aparelhos todos que vão ver qual é a pressão de saturação, ou a percentagem de saturação que a hemoglobina tem do oxigênio, e fica tudo muito satisfeito. Mas mais, ninguém acredita muito que o globo vermelho faça mais alguma coisa. Daí haver um grupo europeu que se dedica ao globo vermelho, que já vem da década de 80, e era mais das anomalias ou doenças que pudessem sugerir de alterações na molécula da hemoglobina, de alterações que existem naturalmente, e são genéticas, muitas das quais, outras alterações até de composição de membrana, que também podem ter origem genética, e outras que é das quantidades de reações que existem dentro do globo vermelho para alimentar a sua semivida, que é de cerca de 120 dias quando em circulação. Portanto, há uma grande variedade de doenças associadas ao globo vermelho. Mas não perdendo o encaminhar da sequência, tive a sorte também de receber de um amigo muito querido o que deveria-se fazer, até que se deveria fazer no caso de se começar com os tais sintomas que foram ditos inicialmente, da tosse seca e que sem febre. E então aí nós deveríamos tomar o nosso antialérgico habitual. Depois, se a tosse seca se mantivesse e tivesse 38 graus, então iríamos tomar outros compostos, tais como o zinco, iríamos tomar a hidroxicloroquina e a azitromicina. Entretanto, a literatura foi aumentando, quer dizer, foi-se publicando várias coisas, mas tudo o que se dizia era que esse vírus entrava pelo nariz, toda a gente focava a entrada do nariz e focava a entrada da boca. Ora, eu consegui publicar esse primeiro artigo, que há pouco vos disse, falando do globo vermelho, porquê? Porquê é que eu me atirei assim ao globo vermelho? Porquê? Porque também
na década de 70, fins da década de 70, princípio de 80, o professor Sousa Ramalho, que era oftalmologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, oftalmologista, chamou muitas vezes, conversou muito comigo e nós fizemos muitos trabalhos em que ele observava o fundo do olho e associava a doenças, associava a outros parâmetros que nós na altura fazíamos em relação ao sangue, à maneira como o sangue flui dentro dos nossos vasos. Se compararmos o nosso sangue a um ketchup, nós sabemos que tivemos o ketchup preparado, temos que o agitar para ele tornar-se fluido. E durante muito tempo as pessoas mandavam amostras também de sangue para ver como é que era o sangue dessas pessoas, se era muito fluido ou se era muito mais viscoso. E o professor Sousa Ramalho sempre teve interesse nesse ramo da ciência que estuda o sangue e a sua interação com as paredes do vaso sanguíneo. Porque, entretanto, tudo aquilo que se começou a fazer nessas décadas, nós não sabíamos o porquê. Eu fui a muitos congressos médicos, levava os resultados, mas eu não conseguia, não tinha modo de explicar como é que coisas tão básicas que aconteciam dentro do globo vermelho podiam servir para essas doenças como a hipertensão, como a diabetes, como a insuficiência renal, como as doenças oculares. Mas o professor Sousa Ramalho sempre insistiu e uma das coisas que nós fizemos e que se usava muito na altura era meter um corante, e também ainda agora nos hospitais que não se atualizam nas técnicas, e passando a propaganda do centro de Coimbra, que tem dos melhores microscópios, dos melhores aparelhos de observação, que a pessoa põe só lá o olho e aquilo é tudo fatiado como se fosse um microscópio eletrónico ou um microscópio de outra espécie, e não precisamos fazer nada, não precisamos pôr corantes. Enquanto que outros não tão avançados metem a fluoresceína. Uma coisa amarela, nós ficamos com os olhos todos amarelos, vimos para fora e as luzes dos carros fazem imensa impressão. Bom, e a fluoresceína depois também foi ensaiada com ratos, esses estudos fizeram-se com ratos e fizeram-se com pessoas. E imediatamente, passado alguns segundos, e também se sabe que qualquer gota que nós coloquemos dentro dos nossos olhos, à primeira podemos não sentir sabor, mas à segunda já sentimos, depende de algum tempo. Porquê? Porque essas gotas não é apenas água, tem nanopartículas, quer dizer, é tudo aquilo que se quer introduzir, cremes, etc., que a gente coloca, os cremes da cara, temos ter algum cuidado, ou os cremes do corpo, temos ter algum cuidado porque aquilo vai tudo na forma de nanopartículas. Ou seja, partículas com dimensões muito reduzidas. E para não dizer asneira, nanopartículas da ordem ou dos microns ou dos nanómetros. Sabendo que um nanómetro é 10 elevado a menos 9 do metro. Portanto, é 0,10 metros. Ora, essas nanopartículas, posso dizer que sempre ouvi falar delas, até que o ano passado ouvi uma cientista que foi ao Instituto de Medicina Molecular falar de nanopartículas e isso assustou-me imenso.